Destaque Imobiliário. Oferecimento. Repave, transformando sonhos em realidade. Massai, construtora. E Lojão do Marceneiro. Muito boa noite, seja bem-vindo no clima de São João. Mossoró respira esse tempo de festa. E o Destaque Imobiliário está no ar. Desta terça-feira, vai trazer para você uma entrevista com o doutor em economia, o senhor Emanuel Nunes. Ainda hoje você vai conferir a assinatura do contrato do Espaço de Vicenza, mais um empreendimento da Massai em parceria com a Caixa Econômica Federal. Tem também matéria experta sobre mármores e granitos, todas as suas funcionalidades e formas de se usar na decoração. Seja muito bem-vindo, o programa Destaque Imobiliário está no ar. Estamos ao vivo nesta noite de terça-feira. Quero aproveitar e mandar um abraço a um telespectador que me abordou antes de vir para a TV, o Cacique. O Cacique que não perde um programa de Destaque Imobiliário. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, em 2011 nós tivemos aqui a presença do professor em economia Emanuel Nunes, falando sobre o cenário econômico, sobre o mercado imobiliário, sobre as perspectivas. E hoje a gente vai rever essa entrevista para entender essa dinâmica e fazer essa analogia. Saber o que foi falado, o que foi discutido e perceber o que a gente está vivendo hoje, você vai rever agora na tela do seu Destaque Imobiliário. A gente vai aproveitar e apresentar o nosso sempre já sócio do programa Destaque Imobiliário, o professor doutor Emanuel Nunes. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Destaque Imobiliário. Muito obrigado, para mim é sempre um prazer muito grande. Professor, nosso assunto é extremamente importante porque a economia ela é muito volátil, né? Dependendo do momento que estejamos discutindo esse assunto tão amplo e importante, ela modifica, né? O que é hoje, amanhã já não é, o que foi ontem, hoje já não é mais. Então é sempre muito atual falar sobre economia. E o que a gente acompanha hoje, sempre se fala, o nosso programa está ligado diretamente ao mercado imobiliário, é sobre negócios, sobre investimentos, sobre aplicações, sobre o crescimento do mercado imobiliário, sobre a compra de um imóvel, sobre o retorno, sobre o rendimento. E a gente acompanha no cenário nacional já o início de um terrorismo ligado diretamente à palavra chamada inflação, que foi o terror dos anos 80 até anos 90. Eu não pude vivenciar ativamente esse momento, mas eu já escutei muitos comentários, a gente lê, busca saber mais do nosso passado para viver melhor o presente. E a gente aproveita para falar sobre esse assunto. A inflação está aumentando. Para iniciar, eu gostaria que o senhor definisse o que é inflação e como está a nossa inflação nesse momento no Brasil e quais são os fatores que influenciam para essa oscilação. Bom, primeiramente, boa noite. Agradecer o convite, seu especificamente, da TCM, né, por estar aqui mais uma vez. E queria falar, até reforçar o que você mesmo chegou a colocar, que a economia ela é extremamente dinâmica, né? E toda a onda econômica, todo o processo de ebulição ou de arrefecimento que existe é sempre função de um estado de espírito. E é o espírito do investidor, de quem aposta, de quem investe, de quem acredita, né, que faz com que a economia se mova. E geralmente esse estado de espírito se dá em função de expectativa no futuro. Se o futuro ele passa a se configurar num cenário favorável, o estado de espírito do investidor é de acreditar e investir. Se não, ele age com mais prudência. Não é à toa que as bolsas de valores são os sensores mais exemplares disso, né? E quanto à inflação, o que significa inflação? A inflação é um fenômeno que no Brasil passou a ser bem característico dos anos 80. Isso muito em função da questão da dívida brasileira, que, como nos países de terceiro mundo, os países pobres, que passaram a se afogar numa dívida externa que chegou a gerar uma crise em cadeia a partir de 82, principalmente com a moratória do México. E
A inflação é conhecida no mundo nos anos 60 e 70 com a decadência de um modelo chamado modelo keynesiano, que é um modelo econômico que teve o auge nos anos 50 e 60, a época de ouro do pós-guerra, e que passou a apresentar esse fenômeno que era desconhecido até então, junto com a recessão. A recessão era justamente o arrefecimento da produção e a inflação, a desvalorização da moeda. O mercado, ele tem uma linha de bens, significa a linha de bens, e uma linha de oferta de moedas, uma de oferta de bens e uma de moeda. A inflação acontece quando, por exemplo, quebra o equilíbrio entre essa linha que determina a oferta de moeda com a linha de bens. Existe, por exemplo, no país, uma quantidade de dinheiro necessária para as transações que são necessárias no momento. Se há uma maior produção de dinheiro, por exemplo, e a produção mantém a mesma, você vai ter mais dinheiro, uma oferta maior de moeda do que de produção naturalmente. Então, vai ser mais moeda valendo a mesma coisa de mercadoria de bens. Quando eu compro um apartamento, sei lá, já que aqui é a questão do destaque imobiliário... Quando o crédito imobiliário está liberado. Tá? Isso. Quando eu adquiro um apartamento, quando eu compro um apartamento, ou uma casa, ou um imóvel, alguém que vende esse imóvel está comprando a minha moeda. A moeda, ela é uma mercadoria como outra qualquer. Ela serve apenas como um parâmetro de igualdade, onde facilita a transação. Ela significa liquidez. E a inflação, ela ocorre quando há o desequilíbrio, principalmente quando há mais moeda do que bens. Nos anos 80, o que aconteceu? Grande parte das pessoas, como a produção ela caiu em função do não estado de espírito favorável na época, porque né, realmente não tinha condições do país crescer, foi uma década perdida, as pessoas passaram a colocar dinheiro no banco porque a inflação fazia com que o retorno do mercado financeiro fosse maior do que o do mercado de produção de bens. Então, como o mercado financeiro passou a remunerar mais, a taxa de juros do mercado financeiro era superior a qualquer atividade, por mais rentável que fosse na época. Então, eu não tinha incentivo nenhum para produzir, eu tenho incentivo para colocar meu dinheiro no mercado financeiro e especular com ele. Então, o que aconteceu? Além do país produzir muito pouco, as pessoas passaram a vender o que tinham, como casa, carro, para colocar no mercado financeiro. Para isso, teve que o Banco Central aumentar intensamente a oferta de moeda para atender as transações que aumentavam a cada dia, com as pessoas querendo transformar bens em dinheiro e moeda para colocar no mercado financeiro para ganhar mais com juros altos com a inflação. E aí a inflação passou a ser uma bola de neve que foi crescendo, crescendo, crescendo até chegar ao ponto do colapso. Agora, muito interessante a sua explanação e 3 pontos eu quero até que o senhor esclareça. Primeiro que o senhor falou que a questão da produção, o Brasil é um país empreendedor, né? O maior número de empreendedores, o Brasil, ele todo dia nasce pessoas que têm coragem para empreender. Mas em contrapartida também é o número de falências, né? As empresas que quebram no transcorrer da sua trajetória. Isso é um fator que falta de conhecimento, de experiência, realmente influencia muito nisso. Mas o que me chamou muita atenção foi na questão quando o senhor disse que a moeda começa a perder o poder. Há uma influência da moeda americana no cenário mundial hoje, perdendo esse poder? Sim. A moeda americana ela vem perdendo poder já há um bom tempo. A moeda americana ela é segura por 2 motivos. Por uma diplomacia extremamente rigorosa e pela guerra. Os americanos sempre seguraram a sua moeda a partir tanto de uma diplomacia muito rigorosa e pela guerra. Isso é histórico. E a queda da moeda americana tem sido irreversível. Os americanos não têm conseguido sustentar. Inclusive, houve a crise de 2008
e até há pouco o presidente americano estava negociando desesperadamente com a oposição para tentar aprovar um orçamento que, se não aprovar, os americanos pela primeira vez vão viver uma situação complicada, porque começam a viver uma crise de confiança com o resto do mundo, porque seria o primeiro calote americano no mundo, na história. Isso não é bom. E isso é reflexo, naturalmente, de que a própria economia americana tem se arrefecido em função da própria fragilidade do dólar. Historicamente, o dólar tem enfraquecido, e esse enfraquecimento, naturalmente, aquece moedas como a nossa e de alguns, como os tigres asiáticos, como China e Índia, por exemplo. Que é o momento BRIC que nós tanto falamos aqui no nosso programa. Nós vamos interromper o professor rapidamente e irmos ao intervalo comercial. Na volta, vamos falar sobre essa perspectiva da economia no Brasil e também sobre as obras em virtude da Copa do Mundo, das Olimpíadas, o que isso reflete na economia que nós estamos vivendo e que iremos viver nos anos seguintes. Não sai daí não, é rapidinho, o programa Destaque Imobiliário volta já. Agora você pode ainda mais. Residencial Monte Olimpo 2. Sua casa de 2 quartos com segurança, conforto e sem taxa de condomínio. Infraestrutura de serviços completa com excelente localização. Próximo à base da Petrobras e pagamento facilitado. Financiamento de até 100% pela Caixa através do programa Minha Casa Minha Vida. E subsídio até R$ 17.960. Residencial Monte Olimpo 2. Uma chance a mais para ser feliz. Construção e incorporação Repave Construtora. Vendas Imobiliar 3316-1477. Você, marceneiro, que está precisando de material de qualidade? No Lojão do Marceneiro, uma grande variedade de compensados, fórmicas, placas PVC, portas MDF, fechaduras, puxadores, aramados, revestimentos e corredizas. Tudo para um marceneiro em um só lugar. Lojão do Marceneiro, Avenida Leste-Oeste, número 707, Paredões, telefone 3321-2135. No Alto de São Manuel agora tem um empreendimento com a assinatura Massai, Espaço de Genebra, planejado com requinte e detalhes que fazem a diferença. 3 quartos, sendo uma suíte mais 2 vagas na garagem e uma área de lazer completa. Você paga apenas 30% até a entrega e saldo em 360 meses. Espaço de Genebra, um empreendimento com a garantia de entrega Massai. Nessa você pode confiar. Construção e incorporação Massai. Vendas Disque Genebra, 8722-9877. Nova Casa Porcino, 2 anos de economia, festa e muita alegria, tudo em até 6 vezes sem juros, sorteio de 2 lindas motos Chinerai pra você. Sanduicheira de R$ 29,90 por R$ 24,90. Ventilador de mesa, R$ 39,90. Prata ou caneca, só R$ 1,99 cada. Desodorante Rexona, só R$ 8,79. Acendedor de fogão ou lâmpada econômica, só R$ 3,99 cada. A cada R$ 30 em compra, você concorre a prêmios e 2 motos 0 km. Venha comemorar 2 anos de festa. Ei, este ano o Rebouças vai ter prêmios? Eu ouvi falar prêmios? Vocês vieram ao lugar certo. Super Prêmios Rebouças. São 3 rodadas de prêmios. Na primeira, olha só, 2 motos zerinho. Esse super carro Hyundai HB20. E tem muito mais para você nas próximas rodadas. Os clientes Rebouças Card têm direito a preços e ofertas especiais. Show de prêmios, show de preços baixos. Acredite, aqui no Rebouças você sempre ganha. Rebouças, o melhor supermercado da cidade. Mossoró, Cidade Junina 2013. Acompanhe com exclusividade aqui no 10. Toda a cobertura de um dos maiores São João do Brasil. É a TCM na Cidade Junina. Oferecimento Natal Tel, Hepta Construções, Ótica Impacto, Colégio Pequeno Príncipe, Facene, Biofit Academia, Queiroz e Filhos, Laboratório Cassim, Casa dos Ferros, Madeireira Planalto, Marques Sport Jeans, Rebouças Supermercados. Apoio. A gente continua com o nosso amigo professor Emanuel Nunes, doutor em economia, falando sobre as perspectivas econômicas que influenciam o mercado imobiliário, né? Professor, já explicamos sobre a inflação, o senhor deu uma explanação excepcional, serve como uma aula aí de economia. Muita gente que está em casa nos acompanhando são empresários que têm um conceito elevado, que precisam estar antenados
nas boas informações. E eu espero que essa entrevista sirva também para lhe posicionar numa melhor decisão da sua empresa, melhor decisão que você vai tomar sobre as suas finanças, sobre os seus investimentos. Professor, relacionado a esse momento de instabilidade da inflação. Antes disso, eu queria, Zé, por favor, Zé, eu queria passar um vídeo para que a gente resgatasse esse momento aí dos anos 80. Eu acho um vídeo muito interessante, me chamou muito a atenção. Acredito que algumas pessoas que nos assistem vão lembrar desse vídeo. Eu até achei outras propagandas de supermercado, oferecendo alguns produtos que fazem nos lembrar desse tempo de inflação, onde no supermercado você ia, pela manhã era um preço, à tarde já era outro, totalmente diferente, né? Não tinha a mudança de preço era muito constante, então as pessoas tinham que estocar muito alimento, muita matéria-prima, porque era muito instável. Sim. E a grande sacada era você comprar no volume quando a inflação estava baixa, para que você pudesse comercializar ou não sofrer com a alta da inflação. Está no ponto, Oziel? Pode passar aí, por favor, o vídeo, para a gente lembrar esses anos 80, anos 90, a nação contra a inflação. Eu não sou pai de família, eu não sou dona de casa, eu não sou trabalhador, eu não sou empresária, eu não sou líder sindical, eu não sou candidata a nada, mas eu sou o futuro do Brasil. Eu estou sabendo, com a inflação, o futuro do Brasil não vai ser nada bom. Mas você, que é tudo isso, tem que fazer alguma coisa. Agora! A nação contra a inflação. Eu acredito que foi feita alguma coisa, o Plano Real veio dar uma estabilidade econômica e hoje estamos em 2011. Como é o nosso cenário? Qual é a situação que nós estamos vivenciando hoje? Bom, atualmente o Brasil ele vem nos últimos 8 anos, numa onda extremamente favorável no cenário internacional. O governo Lula, isso eu sempre coloquei e sempre escutei também, né, foi o governo que mais teve sorte com relação ao cenário externo, à conjuntura internacional. Esse cenário ele começa a mudar a partir de 2008, tá? Com a crise americana, a crise imobiliária, né, que a gente já falou sobre ela aqui em outras vezes. Oportunidade. E depois, agora com a crise na Europa, que atualmente é destaque a questão da Grécia, né? E o mundo inteiro está olhando para a Europa em função do próprio papel que a zona do euro tem no cenário mundial e começa com algumas intempéries, né? Inclusive essa questão da Grécia e que se piorar vai se estender para outros países da Europa e aí para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, e a atenção está muito nesse momento na Europa. O Brasil, ele saindo desse ciclo de crescimento, de cenário favorável internacional, ele entra em 2011 numa situação de cautela, né? Depois das próprias eleições, o país ele já chegou a tomar medidas, né, de tentar frear um pouco os níveis de investimento, de consumo, de várias variáveis que naturalmente chegavam a criar a inflação. A inflação é o principal instrumento, né, da política monetária no país que o governo, desde 94, tem se preocupado em manter baixa. E nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, o Brasil ele vem registrando inflação acima das metas do governo e que isso vem acendendo a luz amarela do mercado, de que não se pode deixar ela ficar sem controle. Desde o ano passado que o aumento do preço dos alimentos elevaram a inflação. Veio depois uma onda no aumento dos combustíveis. E agora, novamente, a inflação está chegando aos 6 e pouco por cento, que antes chegava a 4 e pouco, agora estourando todas as metas que o governo chegou a prever. Isso começa a colocar um cenário futuro
um pouco preocupante para o investidor. E aí ele passa a ter mais cautela, né? Quando o cenário de inflação, que é o principal alvo do governo de controle macroeconômico, passa a fugir minimamente do controle, automaticamente o mercado entra em alerta. Então, hoje a nossa realidade é, está tudo sob controle, se aproximando a meta do governo, por isso que há um alerta, que a inflação está ali já chegando metade do ano, já está se aproximando do que o governo tinha planejado, e o governo, para dar um equilíbrio, ele freia o crédito e sobe os juros para que tenha aquela matemática, como o senhor já no primeiro bloco já exemplificou com muita felicidade, tirar um pouco a moeda e aumentar um pouco a produção para que se tenha um equilíbrio. Mas o Brasil está produzindo muito. Sim, e esse é um dos motivos também da inflação, né? Esse aumento, existem receituários que cada governo chega a fazer de acordo com o momento que vive. No período de Fernando Henrique Cardoso, era muito comum essa questão da restrição ao crédito para reduzir o consumo, né? Aumento da taxa de juros, tentativa de aumento de poupança, o que gerava naturalmente uma diminuição da produção. No governo Lula, agora com a crise de 2008, pela primeira vez o país teve uma lógica inversa, onde o Estado brasileiro passou a reduzir a taxa de juros, ampliar o crédito, né, para ampliar o consumo, reduzir impostos que antes era aumentado, como o IPI, o ICMS e outros. Foi ousado, né? Muito ousado. Para qualquer economista, isso eu até escutei de Delfim Neto, que para qualquer economista do mundo, o próprio presidente ele teve uma coragem, uma ousadia, um risco, inclusive, né, de chegar para a televisão e dizer para a população: comprem, comprem e comprem. Ciro Bottini. Isso para qualquer economista era uma situação de pânico. Mas o Estado apostou numa lógica inversa do que se fazia antes: ampliar e reduzir o imposto para setores que são responsáveis por uma dinâmica econômica muito sólida, principalmente o imobiliário. E agora, quando o governo ele vê a importância da movimentação da economia na construção civil, onde os projetos governamentais, como Minha Casa Minha Vida, como a ampliação, a semana passada estava aqui o gerente da Caixa, e houve ampliação de mais de vários bilhões injetados na segunda fase do Minha Casa Minha Vida, é onde ele também freia, mas ele acredita no mercado com a solidez, ele acredita na força do mercado imobiliário, no que gera de emprego, no que gera de renda, no que faz movimentar toda a cadeia construtiva. E aí, por um lado, ele puxa, e onde ele tem maior segurança, ele investe, ele amplia. Exatamente. Né? Ele faz a balança, né? Sim. Ele não é também totalmente fechado, ele é analítico. Né? Exatamente. O setor imobiliário, ele é, no mundo, um dos setores mais importantes que fazem com que todo investidor ele perceba se a economia ela é madura e sólida ou não. Não é à toa que os anos 80, com o crescimento do Japão e da Alemanha, o que fez com que os japoneses despontassem no mundo foi muito uma garantia que os japoneses chegaram a ter de reservar grande parte de seus recursos em imóveis nos Estados Unidos. Foi uma forma que os japoneses tiveram... De se impor, de mostrar a imponência. Isso. Né? E isso aqueceu de maneira considerável o mercado imobiliário americano. Interessante que está aumentando o número de brasileiros que estão investindo fora do país, né? Sim. Da mesma maneira que muitos europeus, muitos estrangeiros, americanos, europeus, asiáticos, também acreditam em estar investindo no Brasil. Esse boom imobiliário ele é resultado de uma convergência de fatores, onde, inclusive, com uma grande crença de estrangeiros na economia brasileira e uma aposta, né, nessa economia, investindo também aqui no setor imobiliário. E como você falou, um dos pontos que o Estado brasileiro chegou a favorecer a economia foi reduzindo impostos, principalmente para a construção civil. Principalmente, e criando políticas como Minha Casa Minha Vida, como outras formas de aquisição,
para dinamizar um setor que é fundamental para a economia do país. Tanto na geração de emprego, que tem uma ampliação grande, inclusive para uma mão de obra menos qualificada, como para a indústria, que aquece a indústria de ferro, de aço, de cimento, de cerâmica. É um leque, ele gera um multiplicador muito interessante que dinamiza a economia como um todo. Nós vamos ser referência surpreendendo as expectativas de nossos clientes e desenvolver empreendimentos que promovam a qualidade de vida são pilares da Missão Massai. Há mais de 15 anos construindo sonhos e fazendo parte da história de muitas famílias, com a determinação de quem sabe o que faz. É por isso que a construtora Massai orgulha-se de colocar você acima de tudo. Venha ser Massai, você também. Agora você pode ainda mais. Residencial Monte Olimpo 2. Sua casa de 2 quartos com segurança, conforto e sem taxa de condomínio. Infraestrutura de serviços completa com excelente localização. Próximo à base da Petrobras e pagamento facilitado. Financiamento de até 100% pela Caixa através do programa Minha Casa Minha Vida. E subsídio até R$ 17.960. Residencial Monte Olimpo 2. Uma chance a mais para ser feliz. Construção e incorporação Repave Construtora. Vendas Imobilar 3316-1477. Você, marceneiro, que está precisando de material de qualidade? No Lojão do Marceneiro, uma grande variedade de compensados, fórmicas, placas PVC, portas MDF, fechaduras, puxadores, aramados, revestimentos e corrediças. Tudo para um marceneiro em um só lugar. Lojão do Marceneiro, Avenida Leste-Oeste, número 707, Paredões. Telefone 3321-2135. Uma grande festa com grandes atrações gratuitas para todos. Nesta quinta tem muito forró com saia rodada e na sexta com Elba Ramalho e solteirões do forró. Patrocínio Petrobras, Caixa, Skol, Cachaça 51, Sky, Cozerne, farinha de trigo fina e margarina puro sabor. Transmissão oficial TCM 95 FM e TV Cabo Mossoró. Execução Gondim Garcia. Realização Governo do Rio Grande do Norte e Prefeitura de Mossoró. Seja você mesmo, seja assim. Viva a liberdade, viva sem ter fim. O que te encanta, o que te faz amar. É o jeito leve, livre, solto, pronto pra sonhar. Seja você mesmo, seja Stalker. De volta aqui com o seu destaque imobiliário, recado esperto da Maria Bonita Produtos Artesanais. Olha, vem aí os cursos para produção de sabonete, para ampliar a renda, claro. Criar um novo serviço, uma nova arte, né? Empreender com arte. A Maria Bonita Produtos